aí, quem é portador de demência, principalmente a doença de Alzheimer, pode dirigir? Essa foi uma aula que eu assisti no início do ano, no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Também é motivo de vários artigos científicos, e no meu dia a dia de consultório eu também enfrento essa árdua tarefa de orientar. Quando a gente fala da demência avançada, não tem nem o que pensar. O paciente está totalmente sem a capacidade, muitas vezes, de estar sentado sem ajuda, não é? Muito menos ter noção do que seja uma direção. Então, não cabe falar disso. Eu quero falar da demência leve. Esse ano eu fiz 3 diagnósticos de uma senhora e 2 senhores que ainda dirigiam. E isso não foi fácil, não é fácil e nem será fácil. Porque como a gente tenta falar para essas pessoas que de uma hora para outra elas não podem mais dirigir. Então a família é o grande elo. Primeiro, dar o diagnóstico. Não é fácil dar o diagnóstico de uma doença que tem uma longa jornada. Atualmente, hoje eu falo no dia 16 de outubro de 2023, não tem cura. Nós temos medicações que modificam essa velocidade do avanço. A gente tem até testes para um diagnóstico muito mais precoce, mas a gente não tem cura. E é uma doença, além dessa longa jornada, dependendo da evolução, ela é bastante lenta. E aí, se eu faço medicação, se eu tenho a possibilidade de instituir tratamentos que são complementares, então eu estou falando de um estímulo cognitivo, com a terapia ocupacional, com a musicoterapia, com uma aula de inglês, com uma aula de informática, com uma aula de xadrez, com arte-terapia. Se eu tenho a chance de manter as minhas atividades físicas, o meu exercício físico, o meu fisioterapeuta, o meu educador físico, isso tudo corrobora para uma, digamos assim, melhora do quadro como um todo, não é uma melhora de uma cura, mas uma intervenção para que a pessoa fique ainda, digamos assim, num autocuidado e numa autopercepção. Só que hoje o vídeo é sobre direção. E aí, como eu vou tirar subitamente essa direção? Primeiro, o médico que faz o diagnóstico, normalmente ele tem que avisar, sim, ao Detran, avisar esse órgão quando consegue em relação ao diagnóstico. Segundo, como eu falei, o grande erro é a família explicar a doença, explicar o que está acontecendo e, de alguma forma, mostrar quais são os riscos. Provavelmente já tem alguma demonstração, seja para estacionar. Então, como é que está o carro? Como é que está aquela pintura lateral do carro? Tem alguma batidinha na porta? Como está, por exemplo, para dirigir para um lugar, por exemplo, que já tinha hábito? Sempre vai ao mercado, sempre vai no carro, na casa dos filhos ou na casa de alguém. Tem insegurança para o caminho tomado? Tem alguma dificuldade na orientação, no tempo e no espaço? Como faz? Como percebe uma freada brusca? Como percebe o equilíbrio emocional? Como percebe uma ultrapassagem? Então, são detalhes importantíssimos que, diante de um diagnóstico, isso fica muito mais evidente. Porque a segurança não é só da pessoa quem dirige, quem ela está levando no carro, e sim também a segurança de quem está de fora. Então, esse é um tema que é muito importante dentro da geriatria, da medicina que lida com direção, da psiquiatria, da neurologia, medicina do tráfego, né? Por quê? Porque é muito delicado. A carteira de motorista da pessoa idosa ela já é renovada com menor tempo, a cada 3 anos. Deveria ter um exame mais minucioso em relação à visão, à audição, os reflexos, não tem aqueles reflexos de luz? Isso tudo para quê? Para tentar mostrar à pessoa que ela está apta. Não basta só decorar também as leis de trânsito e acertar em relação à pontuação, né? Ou se tem multa. A direção é algo muito perigoso e muito importante, porque põe em risco, de novo, eu insisto, a vida dela, a vida de que ela está carregando dentro do carro e a vida das pessoas de fora. Então é importante que a gente vá, sim, tratando de retirar gradativamente se essa pessoa, num diagnóstico, tem a doença de Alzheimer e se ela ainda dirige. Provavelmente, nessa fase inicial, ela tem mais períodos lúcidos, porque senão ela não estava na fase leve. E
Então ela vai ficar triste, ela vai ficar embotada, mas ela também vai esquecer. E aí mostrar para ela, com fatos, os riscos. E mesmo na insistência, estar do lado dela. É importante que essa pessoa não esteja dirigindo sozinha. É importante que ela tenha uma pessoa do lado e aos poucos vai demonstrando a própria dificuldade. Imagine você se aconteça alguma situação constrangedora, alguma situação difícil que envolva, né, a pessoa que está dirigindo. Então, o que eu estou tentando mostrar é que na fase leve é muito difícil a gente tirar cartão, a gente tirar o carro, a gente efetivamente transformar. Não é assim que a gente vai conseguir a confiança dessa pessoa. Pelo contrário, a gente vai conseguir só que ela nos rechace, que ela nos agrida, que ela tenha, de alguma forma, uma relação ruidosa. E não é isso que a gente quer. A gente quer a confiança dela, a gente quer proteger ela. Então ela precisa se adaptar. E a adaptação não é de um dia para o outro. É muito difícil, principalmente quando o carro, por exemplo, é um valor muito grande. Esse avô levava os netos para a escola, ou buscava para ir para algum lugar. Essa avó utilizava o carro para fazer as compras da casa e não tem outro meio para ir. Então, isso tudo faz com que a retirada, né, do carro dessa pessoa que tem o diagnóstico da demência seja um assunto delicado para conversar uma, duas, três, várias vezes com o médico, com outras pessoas da confiança, que se divida essa questão para que aos poucos ela sim possa entender, se assim conseguir com o tempo, né, para deixar a direção. Nada nessa fase tem que ser abrupto, nada, porque não funciona. Mas saibam que o risco é muito grande, assim como o risco de sofrer um golpe pelo telefone, de sentir no bolso, né, empréstimos não autorizados por um atendimento de um telefone, não entender muito bem, cair num golpe. Então, essa é uma fase muito difícil e que a família tem que estar do lado, mas com confiança, com amorosidade, com paciência. Esse é o caminho.